eu vou dar continuidade ao estudo de ontem. Então eu coloquei estudo 02. É tremendamente importante você conhecer o que a Bíblia fala a respeito de espírito, alma e corpo. Deus, ele nos criou, né? Deus nos criou com um espírito, Deus nos criou com um corpo, né? Primeiro Deus fez o corpo do pó da terra, depois Deus soprou o espírito de vida nas narinas, né? Que é o fôlego de vida, que é o espírito que dá vida ao ser humano, e a união do corpo com o espírito produziu uma alma vivente. E aí o homem se tornou alma vivente. Isso você encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Agora, em Gênesis, capítulo 1, versículo 6, você vai encontrar que o homem, quando feito, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não em sua divindade, mas em sua moralidade, em seu comportamento. Não é? Agora, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, Deus afirma que se o homem pecasse, desobedecesse ele seria expulso da sua presença, ou seja, expulso do seu reino. E o homem pecou. O homem obedeceu quem? O diabo. O homem obedeceu o diabo, porque ali a serpente, irmãos, é a característica de um animal. Mas quando você lê lá em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 22, ele vai dizer, a serpente, o diabo, Deus chama sempre a serpente, né, de diabo. Então ele obedeceu, pecou e foi expulso da presença de Deus. Então veja bem, foi um momento terrível, né? E está escrito em Gênesis 2,16. Em Gênesis 3,23, Deus expulsou de sua presença e do seu reino o homem e a mulher porque pecaram. Por quê? Porque agora a mulher é a mãe de todos os viventes, descendente da semente maligna. O inimigo colocou dentro de Eva a semente maligna. Então, estabeleceu dentro da mulher o reino dele. Então, Satanás opera aqui na terra através de ser humano, assim como Deus opera aqui na terra através dos seus filhos, através dos seus servos e profetas e pastores e tudo. Então, aqui na terra tem dois reinos. Um que é do diabo e outro que é de Deus. Tanto que quando você vai ler ali Lucas, no capítulo 4, no versículo 6, ali no monte da tentação, a primeira coisa que o diabo oferece para Jesus é o quê? Tudo te darei, os reinos deste mundo, se você prostrado me adorares. Ele conseguiu isso com Eva, né? Aí Jesus já deu logo uma pancada nele para mostrar para ele que Jesus não era Adão e Eva. Jesus veio para salvar a humanidade. Se você ler aqui em Gênesis 5,3, então toda a raça humana, ou seja, os filhos de Adão e Eva, se tornaram o quê? Não a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão em a sua moralidade, no seu comportamento, no seu pecado. Eles perderam a consciência de pecado, perderam a consciência de Deus. Tanto que as pessoas leem a Bíblia, irmão, antes dessas pessoas terem, né, que Deus abrir ali a consciência de pecado, a consciência de morte, aquela tudo ali. Antes, a pessoa lê a Bíblia 500 vezes e continua fazendo o quê? O que ela acha mesmo, porque ela não tem consciência de pecado. Pode mostrar a Bíblia 500 vezes para ela.
até que ela venha ter consciência de pecado. Aí sim, aí ela parte para a salvação. Não é? No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 43, Jesus afirma que ele foi enviado para anunciar o reino de Deus. Então Jesus veio para anunciar o reino. Ou seja, quem não tem o reino de Deus, tem o reino das trevas. E como você sai do reino das trevas para pertencer ao reino de Deus? Batizando na água de qualquer igreja, levantando a mão, aceitando Jesus? Não, eu vou explicar para você. Então veja bem, em Lucas capítulo 11, versículo 20, a Bíblia diz que o reino do diabo está em todas as almas e precisa de ser expulso. Então, primeiramente, o diabo, ele tem que ser expulso da alma do ser humano, né? E olha, hoje tem pessoas querendo curar a alma, tem pessoas querendo fortalecer a alma, está querendo fortalecer o diabo que está ali na alma, né? Lucas, no capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 21, e eu estou dizendo para vocês, dando bastante versículo, irmão, porque isso aqui é um estudo e você precisa estudar e confirmar o que está escrito aqui, porque muita gente fala o que quer. Nós temos que obedecer o que está escrito, não o que as pessoas falam, a não ser que as pessoas falam e mostrem aonde está escrito. Então, no versículo 17, no capítulo 17 de Lucas, no versículo 20, 21, Jesus diz que o reino de Deus é implantado no espírito do homem quando o diabo é expulso. Então, não tem como uma pessoa ser batizada no Espírito Santo, o reino de Deus estabelecer numa pessoa, se antes ela tiver o reino das trevas na sua alma. Então, ela precisa de ser liberta, ela precisa de libertação. Então você procura o seu pastor, né? Você tem aqui a Viva Portugal na ilha, você tem a Viva Portugal em Gaia, e em breve você terá a Viva Portugal em Lisboa. Então veja bem, é tremendamente importante. Aqui na ilha já está bem organizado. Segunda-feira, culto de batismo no Espírito Santo, unção, renovação, expulsa demônio e tal. Segunda-feira, que é o culto para buscar o Espírito Santo, que é o mais importante. É o mais importante culto que tem. Porque sem o Espírito Santo, sem o batismo no Espírito Santo, você morre e vai para o inferno. Na quarta-feira, nós temos ensino, estudo da palavra de Deus. Porque errais não conhecendo as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Mas também, se tiver pessoas que precisam de oração, de libertação, também terminou ali o culto, vamos orar e vamos partir para cima. Hoje, sexta-feira, 13. Hoje é 13, hein? Um dia que o diabo gosta. Hoje é libertação. Hoje é culto de libertação, hoje é culto de cura, não é? Lá em Gaia também tem. Na sexta-feira, culto de libertação. Já está tendo na quarta-feira também. Domingo também. No domingo, aqui na ilha, 8 horas da manhã, de 8 às 9, é estudo sobre alma, espírito. É o curso que eu estou dando e que vai ser, né, vai continuar a ser dado aqui domingo de manhã, porque você precisa conhecer Bíblia, você precisa desenvolver a vossa salvação, você precisa aprender a respeito de dons espirituais, tudo, porque como que você vai fazer? Não é? E depois tem mais uma palavra de ensino, de oração e tudo. Começa às 8, irmão, e termina às 11 horas da manhã, todo domingo. Também lá em Gaia, você tem, lá é à noite. Lá começa às 18 horas da manhã com o pastor Alex, lá em Gaia. Então você que é aí da região, você não pode perder, porque pode ser o dia da sua transformação. Amém? É importante nós compreendermos, irmão, que Jesus ordena, aqui em Lucas 24, 49, Jesus ordena que todos devem ser batizados no Espírito Santo. É uma ordem. Porque sem o batismo no Espírito Santo,
O reino das trevas não sai e o reino de Deus não é implantado no seu espírito, porque nós nascemos, irmão, com o nosso espírito morto, né? Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados, mas o Espírito Santo vos vivificou, dando vida, que é o mistério que estava oculto, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando Cristo se manifesta, a lei acabou. Romanos 10, 4 diz assim: Cristo é o fim da lei. Ele está falando do quê, irmão? Ele está falando de Gênesis a Malaquias. Apesar que a lei, ali tem muitos princípios, né? O Antigo Testamento tem muito princípio e tal, mas o Evangelho, para a salvação de todos os gentios, daqueles que não são judeus, e judeus agora, começa em Romanos. Então ali, se você ler Romanos, capítulo 2, versículo 16, você vai ver que o evangelho da salvação nossa, Deus entregou para o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo esteve no terceiro céu. Está lá escrito, irmãos. E quando Jesus encontra com Nicodemos, olha, Nicodemos era o mestre dos mestres. Conhecia de tudo, o Senhor dos senhores. Ele veio até Jesus de noite, para não se expor, e diz: ninguém faz os milagres que o Senhor faz. Olha aí o poder do milagre. Se Deus não estiver com ele. O que Jesus disse para Nicodemos? Se você não morrer, Nicodemos, se você não nascer da água, se você não nascer de novo, pelo Espírito Santo, você não vai herdar o reino de Deus. Não adianta mais você ficar aí na lei aí, não é? Isso aí não salva ninguém. Você foste salvo pela fé em Jesus Cristo ou pelas obras que você faz? Pela fé em Jesus Cristo, né? E tem uma coisa muito séria, irmãos, eu quero ler para você com detalhe. Isso aqui é muito sério, irmão. Está em João, Evangelho de João, no capítulo 6, abra lá para você ver. Evangelho de João, capítulo 6, no versículo de número, olha só, vou ler desde o começo, 63, João 6, versículo 63 a 65. Olha o que diz o versículo 63. O Espírito é o que vivifica, ou seja, o Espírito é que vai dar vida ao nosso Espírito, porque o nosso Espírito estava morto, né? A carne, para nada presta. Ele não está falando da carne como braço, perna, não é isso. Porque corta um braço para você ver, corta o pescoço para você ver, corta... Ele não está falando da carne. A carne como homem, né? Homem material que toca com 5 sentidos. Ele não está falando disso, ele está falando da alma aqui. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha o 64, olha. Mas há alguns de vós que não creem. Tem muita gente que não vai crer, irmão. Não perca tempo. Você tenta, a pessoa não quer largar a mão. Porque, mas há alguns de vós que não creem. Porque Jesus sabia desde o princípio, quando Deus fez todos os espíritos dos homens, todos os espíritos dos anjos e também a vida dos animais, e logo após ele deu livre-arbítrio para todos eles, os anjos, 1/3, se rebelaram contra Deus e não quis saber de Deus. O fim deles é lá no lago de fogo e enxofre. Assim também o ser humano. Entendeu? Olha o que ele diz. Porque Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o havia de entregar. E continuou. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Então Jesus sabia quem ia ser crente, quem não ia converter. Então a gente tem que orar muito para que Deus possa trazer esta
Revelação, irmão. E eu vou mostrar para vocês uma coisa em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que só tem anjo de guarda quem vai ser salvo. É. Isso não é predestinação, não. O ser humano, ele predestinou, quando recebeu o livre-arbítrio, a seguir Deus ou não. Então aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim: não são todos eles, os anjos, ministradores. Ou seja, está ali ministrando, cuidando, guardando. Enviados, preste atenção, enviados para servir a favor dos que irão herdar a salvação. Os anjos também sabem, eles estavam lá. Então isso é muito sério, irmão. Então tem pessoas que não vai converter, ele não quer converter. Quantas vezes, né, você vai orar para uma pessoa no hospital? Não quer nem saber, não. Quer nem saber, não. A pessoa está pouco lixando para a salvação, porque ele decidiu não querer Deus. Então não tem anjo protetor, não tem nada. Você já viu aqueles acidentes de carro assim, que arrebenta tudo, sai uma pessoa lá que nem arranhada, nem um arranhão tem. Por quê? Porque tem anjo guardando, ele vai ser salvo. Ele decidiu ser salvo. É só uma questão do anjo encaminhar ele para uma igreja que fala a verdade. Entendeu? Então aqui na ilha, aqui tem a Viva Portugal, fala a verdade. Lá em Gaia tem a Viva Portugal, fala a verdade. Em Lisboa vai ter a Viva Portugal, que fala a verdade. Os anjos vão levar para lá. Então, irmão, nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Só que o apóstolo Paulo aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele fala que tem que ser separado isso. Olha aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o que é a palavra de Deus? Quando você medita na palavra de Deus, ela está separando o que vem da alma e o que vem do espírito, revelando para você as fortalezas que estão na alma. Quantas pessoas não meditam na palavra, não ora, não jejua e tá cheio de Deus fala comigo, Deus fala comigo. Deus... Como? Tá grudado. Você tem que começar a desenvolver a vossa salvação, não é? Com temor e tremor. Então você precisa agora, você que foi batizado no Espírito Santo, você tem que tirar um período diário de meditação, de oração, porque senão você não vai sair do seu lugar. Você nunca vai saber o que vem da alma e o que vem do Espírito. Às vezes a gente vê pessoas aí com poucos meses aprendeu, nossa, agora eu vou orar, já acha que sabe tudo. Sabe nada, meu irmão, você só começou. Você só começou. Então a gente tem que ter muita humildade, irmão, muita humildade para entender que a nossa vida é de degrau em degrau, crescimento em crescimento. Você está entendendo? É dia após dia. Moisés ficou 40 anos ali no deserto. O apóstolo Paulo ficou quase 20 anos na Ásia, Deus trabalhando com ele. Depois ele foi até o terceiro céu. Então Deus fala aqui de 3: espírito, alma e corpo. E aqui, olha, é muito importante, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, eu estou terminando esse estudo, e você precisa estudar, porque sábado eu não vou dar estudo, domingo eu não vou dar estudo, para você meditar. Então, em 1 Tessalonicenses, aqui no capítulo 5, olha o que o apóstolo Paulo fala, irmão. É muito sério. Isso aqui não é só para você ficar sabendo, não. Você tem que colocar em prática. 1 Tessalonicenses 5, 23, olha o que ele diz aqui, ó. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Santifique.
separar completamente. Tem 3 coisas que precisam ser: santidade, santificação, tem que ser pureza. Você tem que estar limpo nessas 3 coisas. Olha o que ele diz. O vosso espírito, ele tem que ter liberdade para se manifestar. Através dos dons do espírito, através da profecia, através do orar em línguas. Tem pessoas que, né? Enfim. A alma tem que estar limpa de todas as fortalezas que o inimigo colocou desde Adão e Eva e na nossa criação também. Então precisa de ser limpa. E é somente através da meditação da palavra, da oração em língua, da revelação dos dons espirituais, que você vai entender, compreender quais são as fortalezas que estão na sua alma. Isso precisa ser limpo. Santificar é limpar, irmão. Tem que pegar uma vassoura e arrancar isso. E o corpo, né? Você não pode beber qualquer coisa, você não pode conviver com qualquer pessoa, você não pode andar em qualquer ambiente, você não pode vestir qualquer tipo de roupa. Você tem que santificar, você tem que andar de acordo com o Espírito Santo de Deus, vai ditando você. Estou dizendo que a igreja tem regra, mas o Espírito Santo vai dizer para você: olha, essa blusa não presta, essa calça não presta, essa maquiagem aí está um horror, isso está não sei o quê. Dependa do Espírito Santo que ele vai falar. Esse cabelo que você está usando aí é cabelo de homem, não é cabelo de mulher. Esse cabelo aí que você está usando é cabelo de mulher, não é cabelo de homem. Ele vai mexer na sua vida inteirinha. Entendeu? Aqui, irmão, é muito sério. Por que ele fala isso? Para que nós, corpo, alma e espírito, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que seriedade, irmão. Muito sério. Aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 24, eu quero ler para vocês. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 24, ele diz assim, que nós devemos revestir do novo homem. Que novo homem é esse? Nova criatura é essa? Nosso espírito. Nosso espírito, irmão. Olha aqui, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Deus criou o nosso espírito em verdadeira justiça e santidade. Então, irmão, nós temos que fazer o quê? Revestir de tudo que vem de Deus. Né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário do Deus Altíssimo, morada de Deus, filho de Deus, temos a mente de Cristo. E agora nós estamos num processo de formação da identidade de Cristo, até que Cristo seja formado em nós, até que a imagem e semelhança seja formada em nós, que está justamente nos 9 características do fruto do Espírito. Outra coisa importante, irmãos, muito importante, irmãos, tremendamente importante. 2 Coríntios 4, 16, o apóstolo Paulo traz aqui uma revelação tremenda, irmão. 2 Coríntios 4, 16. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, quem que é o homem exterior? A alma. Se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Então, você tem que cuidar tanto do homem interior, como do homem exterior, né? Ela tem que ser liberta. Nossa alma precisa ser liberta de tantas e tantas fortalezas, porque quem controla a alma é o diabo que anda em derredor, procurando uma brecha, procurando uma situação para acessar ali, e trazer dardos inflamados do maligno. Essa é a luta espiritual. Essa é a verdadeira luta espiritual. E Deus vai te revelando. Se você pegar para valer em oração, em jejum, busca do Espírito Santo, o Senhor vai revelando para você. Então aqui no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, você observa que ele fala do homem interior, homem com mente e tal. Quando a pessoa morre, o que sai dela? É o espírito. O espírito é o que? Uma fumaça? Não.
O espírito é um homem que vê, que fala, que tem mente, tem olhos, anda, mas é espiritual. É o corpo que Cristo tem. Se renova a cada dia, né, irmão? Eu quero terminar esse pequeno estudo, irmão, lendo Efésios 3:16. Efésios, capítulo 3, o versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito da alma, né? A respeito do espírito. Muita gente não conhece isso, viu, irmão? A maioria das igrejas não conhece isso. Olha o versículo 16, Efésios 3:16. Olha o versículo 14. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai. Paulo orava, viu? Tem eu não vou chamar de pastor, vou chamar de boiadeiro, que está dizendo que ninguém precisa orar, ninguém precisa... Não, mas Paulo precisava, Jesus pediu até oração para ele. Versículo 14. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Olha o 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que é o nosso espírito vivificado. Você tem um ótimo dia e eu vou orar por você, vou interceder por você. Eu te peço que nesse sábado, irmão, nesse domingo, você pare um pouco, pegue versículo por versículo, leia, medite, ore, para que Deus possa mudar a sua vida, irmão. Porque de outra maneira você vai ficar aí com os mesmos problemas e não vai ter jeito. Amém? Meu Deus, eu coloco todos que me acompanham nesse instante. Eu te peço, Senhor, que as tuas mãos toquem cada vida. Eu repreendo na sua vida todo e qualquer projeto do inferno, todo qualquer plano de principado, de autoridades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos maus que estão povoando as regiões celestes, caiam por terra. Eu, em nome de Jesus, anulo todo esse poder na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no seu escritório, aonde você trabalha, da sua casa para o seu trabalho, da casa para, né, do seu trabalho para a sua casa, para a igreja, que hoje você tem culto, você precisa ouvir a palavra de Deus. Que hoje seja um dia maravilhoso, de bênção. Repreendo todo espírito de enfermidade, repreendo todo sintoma de enfermidade que esses demônios querem colocar na sua vida. Em nome de Jesus, que você tenha a melhor sexta-feira da sua vida.